E aí, beleza? Na Tailândia, o arqueólogo Luke anda de scooter enquanto ignora todas as ligações de alguém chamado Kassen. Logo, vários carros o cercam e Kassen pede que Luke devolva o tubo com a pintura que ele roubou do seu chefe. Um dos homens está armado, então Luke avisa que vai encostar. No entanto, ele apenas para a scooter e espera os carros passarem para pegar outro caminho. Uma perseguição começa e Luke acelera o suficiente para fazer seus perseguidores baterem em outros veículos. Ele entra em um mercado onde os carros não podem segui-lo, restando apenas um inimigo de moto. Quando Luke entra em um apartamento, o espaço é tão apertado que o motoqueiro também colide. Depois de descer as escadas, Luke sai do prédio apenas para ser bloqueado pelo carro de Kassen. Ele é derrubado da scooter, mas como os moradores locais cercam imediatamente o carro, Luke consegue rastejar para longe. Kassen assusta a multidão atirando para o alto e manda seus capangas continuarem a perseguição a pé. Com a perna ferida, Luke corre o mais rápido que pode enquanto os inimigos disparam contra ele. Ele liga para seus colegas de equipe e avisa que não vai conseguir pegar o voo, então eles dizem para ele pegar o trem. Após atravessar mais um mercado, Luke rouba o carrinho de comida de um vendedor e Kassen volta a persegui-lo de carro. Ele desacopla o carrinho da moto e o faz bater no veículo de Kassen, espalhando chamas pelo para-brisa. Kassen acaba batendo no trânsito e a polícia o cerca enquanto Luke escapa. Na estação, ele salta da moto e corre atrás do trem, conseguindo embarcar no último segundo. Naquela noite, ele adormece em seu assento e sonha que está em uma construção antiga, onde encontra e rouba uma máscara dourada. Quando acorda, vê uma mulher chamada Esme sentada à sua frente. Ela explica que trabalha recuperando pinturas únicas e que os homens nos outros assentos trabalham para ela. Luke se recusa a entregar a pintura, então Esme saca uma faca, enquanto um capanga começa a enforcá-lo por trás. Esme tenta tirar o tubo à força e chuta Luke quando ele não solta, mas ele segura o braço dela, mas ela se livra tirando a jaqueta e sai andando. Luke então pega um prato de uma mesa e quebra na cabeça do capanga antes de dar uma cabeçada nele e se livrar. Agora ele consegue segurar Esme e derrubar outro inimigo, mas ela o derruba rapidamente e sai de novo. Luke precisa lutar contra mais um homem antes de alcançar Esme, que se defende com a faca e sem querer corta a alça do tubo. Enquanto os dois seguram pontas opostas da alça, Luke desvia da faca voadora e puxa o tubo, fazendo Esme cair no banheiro, onde ele a tranca. Em seguida, Luke sobe até o teto do vagão e espera até que uma caixa d'água esteja perto o bastante para pular. Ele não segura direito o corrimão e cai através do telhado de uma cabana. Depois, Luke liga para os colegas pedindo que o busquem. Enquanto isso, em Londres, a irmã de Luke, Charlotte, discute o divórcio com seu ex-marido infiel, Harold, e o advogado dele. Harold quer a guarda total do filho deles, o que deixa Charlotte furiosa. Mais tarde, ela está trabalhando no museu e fica surpresa ao encontrar Luke. Ele finge que está lá para visitá-la, mas como quase não se veem, ela desconfia que ele está encrencado. Luke acha que Charlotte deveria acompanhá-lo em suas aventuras, como faziam com o pai. Mas Charlotte lembra que agora é mãe e quer manter o trabalho de curadora. Luke então diz que há um dano em uma das pinturas. Enquanto ela examina, ele rouba outra pintura da parede. O alarme dispara e Luke foge enquanto as portas começam a se trancar. Charlotte corre atrás dele e pede a pintura de volta, mas ele só entrega se ela entrar no carro. Ele acelera em alta velocidade, fazendo manobras malucas para despistar os carros da polícia que agora o seguem. Depois de passar por algumas ruas estreitas, ele entra na parte de trás de um caminhão dirigido por seus colegas Murphy e Deb. Charlotte os reconhece porque faziam parte da equipe do pai. Enquanto Luke e Charlotte discutem sobre o estilo de vida dela, Murphy examina a pintura roubada e conclui que não é o que eles procuram. Luke diz à irmã que ela pode levar a pintura de volta, mas em seguida a adormece com um spray. Momentos depois, ela acorda sozinha em um banco de parque. Charlotte corre de volta ao museu, onde o inspetor Jamal investiga o caso. Ele desconfia que Charlotte esteja ajudando Luke, mas enquanto discutem, percebem que a pintura foi recolocada no lugar. Após o expediente, Charlotte tenta buscar seu filho Thomas, mas Harold não permite por achar que ela é suspeita. Furiosa, Charlotte vai tirar satisfação com Luke por estar arruinando sua vida e o encontra com um homem rico chamado Owen. Ele explica que
está com câncer e contratou a equipe para encontrar a montanha da juventude, que pode ser sua única chance de cura. Charlotte diz que a fonte é apenas um mito, mas Luke acredita que todo mito tem um fundo de verdade. Diversas culturas em todos os continentes falaram sobre a fonte, o que não pode ser coincidência. Dizem que o local da fonte foi escondido por Deus para que os homens não a encontrem. A equipe acredita que as informações foram passadas de geração em geração dentro de famílias específicas que formam os protetores do caminho, encarregados de guardar o segredo. Luke acha que Esme é uma dessas protetoras. No ano de 1600, 6 artistas fizeram um pacto para revelar a localização, escondendo pistas em diferentes pinturas. Essas são as obras que Luke tem roubado de vários países. As pinturas possuem assinaturas secretas com a frase 6 e 1 em latim, significando 6 telas mais um só caminho. Elas também estão marcadas com letras diferentes, mas a equipe ainda não descobriu o significado. Charlotte percebe que eles roubaram a pintura errada de Rembrandt e querem que ela diga onde está a verdadeira, mas ela não está interessada em se juntar ao grupo, pois está muito preocupada com seu filho. Então Owen oferece a ajuda de seus advogados poderosos. Em troca, Charlotte diz para eles pesquisarem sobre a família Vanderbilt. À noite, Luke está lendo sobre os Vanderbilts em um café quando é abordado por Esme. Ela diz para ele abandonar a busca ou terá que matar todos os membros da equipe. No dia seguinte, Luke vai ao recital de piano de Thomas e diz a Charlotte que encontrou a pintura verdadeira. Após discutirem um pouco, ele a convence a participar da missão. Algum tempo depois, a equipe está em um navio na Irlanda, procurando um navio de cruzeiro naufragado, onde a pintura foi vista pela última vez. Drones especiais são enviados para cortar a parte do navio com os bens da primeira classe. Os drones prendem tanques de flutuação para trazer essa parte à superfície. Quando o navio é içado, os irmãos entram para procurar a pintura, com Charlotte guiando a busca com a ajuda de um mapa antigo. No navio principal, a equipe detecta algo se aproximando no radar e tenta avisar Luke, mas os rádios não funcionam. Um helicóptero logo deixa Esme e seus homens no cruzeiro. Lá dentro, Charlotte bebe um pouco de álcool encontrado em um armário, enquanto Luke usa um maçarico para abrir um armário com o nome Vanderbilt. Ele pega uma caixa antiga e dentro dela encontra a pintura desaparecida. Então os irmãos brindam ao sucesso. Luke quer pegar algumas joias também, mas Charlotte dá um tapa na mão dele e lembra que eles não são saqueadores de túmulos. Os tanques de flutuação começam a falhar. Então os irmãos têm pouco tempo. Quando tentam sair, são cercados pela equipe de Esme, todos armados. Mesmo assim, a dupla luta e no meio da confusão, a bolsa com a pintura cai. Os homens começam a atirar, impedindo Esme de se aproximar da bolsa. As balas ricocheteiam no metal do navio e até atingem o helicóptero, danificando os tanques de flutuação. O cruzeiro começa a alagar e Luke escorrega na água, permitindo que um homem o renda com uma arma. Charlotte quebra uma cadeira na cabeça do sujeito e Luke corre para pegar a pintura, mas congela quando Esme faz Charlotte de refém. O helicóptero vai embora por causa dos danos e o navio começa a afundar. Luke não acredita que Esme vá machucar Charlotte e tenta ganhar tempo, até que o navio começa a tremer. Charlotte aproveita a chance para bater em Esme e empurrá-la da sacada para a água. Quando os irmãos tentam fugir, uma onda forte os empurra de volta e a perna de Luke fica presa em uma rede, deixando-o submerso. À medida que o navio afunda, Charlotte mergulha e solta o irmão, permitindo que eles nadem até a superfície e sejam resgatados pela equipe em um barco. Quando Charlotte volta a Londres, Harold pede que ela fique com Thomas, pois está se mudando para o Japão a trabalho. Ele menciona sua nova empresa e Charlotte percebe que Owen fez isso para que ela pudesse ficar com o filho. Depois ela se junta à equipe para examinar novamente as letras usando a nova pintura. Elas formam a palavra perverso e por causa da frase 6 em 1, concluem que se refere à Bíblia perversa. Essa é uma versão com erro da Bíblia do rei James. A edição é de 1631 e contém o mandamento cometerás adultério, em vez de não cometerás adultério. A equipe se pergunta se o erro não foi proposital, usado para marcar Bíblias específicas com pistas sobre a fonte da juventude. Todas essas Bíblias foram destruídas, exceto uma. De repente, Jamal e seus agentes invadem a sala para prender os irmãos, mas são interrompidos pela chegada
chegada de Cassem e seus homens, que mantém todos sob a mira de armas. Luke propõe um acordo. Cassem pode levá-lo junto com todas as pinturas, se deixar sua equipe em paz. Cassem concorda e Charlotte sai da sala com os outros. Luke finge que vai pegar as pinturas, mas em vez disso, coloca música para tocar e se esconde debaixo da mesa. A distração permite que os policiais ataquem os criminosos, iniciando uma grande briga. Logo, os socos viram troca de tiros e o carro de Luke é atingido pelas balas. No meio do caos, Luke se esgueira e sai pelos fundos, onde sua equipe o busca com um barco. A luta continua e no final a polícia vence. Jamal olha para o computador e vê a citação da Bíblia perversa. Algum tempo depois, Luke está em um deserto onde encontra um copo com um líquido brilhante. Quando dá um gole, Charlotte e Thomas começam a envelhecer rapidamente. Uma voz diz para não beber e Luke solta o copo. Quando ele se quebra, Luke acorda em um avião. A equipe está em um voo para a Áustria, onde está a última Bíblia perversa, e Thomas se juntou à aventura. Mais tarde, na Biblioteca Nacional da Áustria, Luke, Charlotte e Deb conseguem entrar graças a uma grande doação feita por Owen. O bilionário está em um restaurante com Thomas, respondendo a todas as perguntas do garoto sobre a vida dos ricos. O trio examina a Bíblia em uma sala secreta, onde a bibliotecária conta sobre um segundo erro de impressão que inclui um palavrão. Enquanto isso, Murphy vigia do lado de fora e vê Esme chegando com seus homens, então avisa os outros. Luke sai para encontrar Esme e depois de algumas provocações, os dois começam a lutar usando estantes e móveis como obstáculos. Um dos homens de Esme tenta ajudá-la, mas Luke o derrota rapidamente. Esme então tenta rendê-lo com uma arma, mas Luke a desarma e ela usa uma corda para enforcá-lo. Como está pisando na corda, Luke a empurra e a deixa pendurada no lustre. Quando Luke volta para a sala secreta, Murphy informa que os homens de Esme bloquearam todas as saídas, então eles precisam seguir para o plano B. O trio adormece a bibliotecária com o spray e rouba a Bíblia, enquanto Deb coloca uma pequena bomba no chão. Isso cria uma abertura que permite que eles escapem pelos esgotos. Ao mesmo tempo, os homens de Esme tentam sequestrar Owen, que os derrota com facilidade em apenas alguns minutos, sem deixar que Thomas se machuque. À noite, Jamal chega à biblioteca e começa a rastrear Luke. Em um hotel, a equipe inspeciona a Bíblia e encontra um padrão de dígitos repetidos na parte dourada, usando apenas os números de 1 a 7. No entanto, eles não conseguem descobrir como decifrar isso. Nesse momento, Charlotte anuncia que vai embora, pois soube o que aconteceu com Thomas e não quer colocá-lo em perigo. Enquanto saem, Thomas diz a Charlotte que a equipe está abordando o problema do jeito errado. Os dois voltam imediatamente e Thomas explica à equipe que os dígitos não são números literais. Eles representam as 7 notas musicais básicas. Ele toca uma música seguindo o código e uma rápida busca na internet revela que se trata de Água no Deserto. Essa canção é tão antiga que ninguém sabe quem a compôs, mas ela homenageia as 7 maravilhas do mundo antigo. A equipe marca essas maravilhas em um mapa e sobrepõe o caminho revelado pelas pinturas, descobrindo que os dois traçados coincidem, exceto pelas pirâmides de Gizé, o que indica que a fonte está lá. Eles se preparam para viajar ao Egito e Owen convence Charlotte a ir, prometendo contratar seguranças. Naquela noite, Luke sonha novamente com a máscara. Dessa vez, uma figura estranha se aproxima dele. Quando toca a areia, uma substância preta começa a se espalhar e corrompe Luke. Nesse instante, ele acorda e Charlotte pergunta o quanto ele sabe sobre Owen. Luke garante que ele é um cara legal, mas Charlotte teme que ele queira encontrar a fonte para vendê-la. Enquanto isso, no Vaticano, o líder dos protetores entrega a Esme uma chave especial para impedir que alguém beba da fonte. Algum tempo depois, a equipe chega ao Egito. Luke mostra a Thomas alguns escaneamentos avançados das pirâmides que revelam câmaras escondidas, nunca acessadas até hoje. Na pirâmide, Charlotte observa a equipe de segurança e se pergunta por que eles têm tantas bolsas. Um professor famoso os guia pelo local, mas ele não sabe como entrar nas câmaras secretas. Owen fica impaciente e ordena que seus homens comecem a cavar, revelando que as bolsas continham ferramentas. E o professor protesta contra danificar um monumento histórico tão importante, mas os homens de Owen o expulsam. Charlotte também protesta e Owen responde de forma fria e calculista. Do lado de fora, Jamal chega e pede para entrar, mas os guardas o mandam embora. Poucos minutos depois,
depois, Jamal retorna com várias viaturas da polícia. Então a equipe de segurança abre fogo e começa a explodir os carros. Os sobreviventes se abrigam e revidam os tiros. Ali perto, Esme observa e espera. De volta à equipe, eles encontram uma passagem secreta e a atravessam até alcançar a câmara especial. Há uma grande estrutura que precisa ser movida, mas eles não têm força suficiente. Owen ordena que seus homens peguem as ferramentas e Charlotte se assusta ao perceber que eles também carregam armas nas bolsas. As ferramentas não funcionam e Owen quer usar explosivos, o que gera protestos dos irmãos. Enquanto os adultos discutem, Thomas encontra um instrumento antigo e começa a tocá-lo, revelando um sistema de tubos na câmara que transmite o som e afeta a estrutura. No momento certo, Charlotte atinge o gongo e toda a câmara treme antes que a areia da estrutura comece a formar formas. Usando apenas uma mão, Charlotte consegue mover a estrutura, revelando um elevador. A equipe entra e começa a descer. Do lado de fora, Murphy e Deb decidem agir. Eles percebem que a equipe de segurança foi longe demais e os surpreendem por trás, derrubando alguns homens. Infelizmente, Deb é baleada no braço e Murphy precisa resgatá-la. Quando um guarda está prestes a matá-los, Esme intervém e derrota os capangas ao redor. Mais homens atiram contra ela. Então ela usa um corpo como escudo enquanto revida. Quando a equipe de segurança é derrotada, Jamal e Esme decidem trabalhar juntos e entram na pirâmide. Lá dentro, eles atacam ou atiram em todos os guardas que protegiam a estrutura aberta. Esme encontra cordas nas bolsas para que possam descer pelo poço do elevador. No subsolo, o elevador para e deixa a equipe em um corredor com inscrições paradoxais nas paredes. Eles chegam a um beco sem saída com uma escultura da árvore da vida. Então Charlotte pega um âmbar de uma estátua da deusa Naunet e o coloca na árvore. A parede se abre e eles entram em outra sala, descobrindo que estão em uma grande altura. Luke toca uma joia entalhada e faz aparecer várias escadas das paredes. Eles descem os degraus e chegam ao chão, onde um pequeno buraco se abre de repente, revelando ainda mais escadas e outra câmara. No centro, há uma pequena poça de água que parece ser a fonte da juventude. Charlotte lembra a todos os avisos nas paredes, dizendo que quem não estiver pronto para uma bênção receberá uma maldição. Owen quer que Luke beba primeiro e se torna bem agressivo, o que faz Charlotte desconfiar que ele não esteja realmente morrendo. Um Owen totalmente frio confirma que veio para encontrar a fonte e vendê-la, e então atira no braço de Luke, forçando-o a beber. Assim que Luke toca a água, a câmara começa a se encher, formando uma verdadeira fonte. O sangue do ferimento de Luke cai na água e ela o envolve, erguendo-o. As mãos de Luke começam a brilhar e ele vê uma versão mais jovem de si mesmo nelas. No entanto, quando está prestes a beber, ele também vê Charlotte e Thomas envelhecendo rapidamente. Ele escolhe não beber da água para proteger sua família e afasta as mãos. Então a água o recompensa curando seu ferimento. Owen, furioso, tenta atirar nele novamente, mas a água protege Luke antes de colocá-lo gentilmente no chão. Em seguida, Owen também deixa cair um pouco do seu sangue na fonte. Quando a água começa a envolvê-lo, Esme usa a chave em uma parede enquanto se lembra do que o líder explicou. Se alguém bondoso beber da fonte, receberá a juventude eterna em troca da vida de seus entes queridos. Mas se for alguém egoísta, a fonte drena a própria vida da pessoa. Owen bebe a água e imediatamente começa a envelhecer, gritando de dor insuportável. Enquanto a água enlouquece ao redor dele, Esme bate em um novo gongo e todas as portas começam a se fechar. O buraco no chão também se fecha, então a equipe corre escada acima e deixa Owen morrer na fonte. Durante a subida, o guarda-costas de Owen escorrega e cai para a morte. Luke também escorrega e Esme precisa ajudá-lo a se levantar. Os corredores também estão se fechando, então eles precisam desviar de vários obstáculos para conseguirem sair. Quando todos estão finalmente do lado de fora, Jamal admite que o verdadeiro criminoso por trás de tudo era Owen. Esme confessa que está impressionada com a força de vontade de Luke e beija sua bochecha ao se despedir. Os irmãos já pensam em uma nova aventura e Thomas diz que tem uma ideia. Terminando assim A Fonte da Juventude, filme de fantasia e mistério de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.